Fala, provedores e técnicos de internet, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Adriano Medina. No vídeo de hoje vamos instalar um servidor de DNS com um balde para poder pesquisar direto nos root server e com interface gráfica utilizando o Pi-hole. Um detalhe muito importante, essa instalação vai ser utilizada a nossa solução a MS Control Plus, que é uma solução para poder automatizar essas instalações. Então, basicamente, o comando para a gente poder instalar esse Pi-hole vai ser quase zero de comando. É somente usando ali o mouse para poder clicar e avançar, que a nossa solução, o Control Plus, vai fazer todo o trabalho pesado para nós na parte de comandos. Se alguma vez você já entrou aqui no site do Pi-hole e já tentou realizar essa instalação conforme eles explicam aqui, é assim... Funciona, instala, né, mas precisa ter um conhecimento bem legal ali para poder conseguir colocar isso aqui em produção, tá? Então precisa ter sim um conhecimento um pouquinho avançado aí com código, programação e etc, tá bom? Mas com a nossa solução aqui, é somente durante a instalação que a gente vai fazer aqui, é somente a gente marcar aqui o nosso script do Pi-hole e basicamente preencher alguns dados básicos aqui e tudo que você ia ter que pesquisar de comando para testar, saber se ia funcionar, o nosso script vai fazer tudo isso para nós. Fica comigo até no final desse vídeo que depois desse comercial vamos instalar esse Pi-hole. Servidor Xeon Core 36 com 36 núcleos e alto desempenho. Ideal para ambientes virtualizados, Proxmox, Greylog, bancos de dados e aplicações críticas. Mais estabilidade, mais potência e infraestrutura pronta para crescer com seu provedor. Aqui para esse cenário eu vou estar utilizando o Proxmox, criar aqui uma VM para a gente poder instalar esse Pi-hole com balde, tá bom? Antes de eu criar essa VM, eu preciso te falar o seguinte, você vai ter que acessar o nosso canal e vir aqui na playlist de curso, procura essa playlist aqui com o nome de Proxmox nova instalação, que você vai ter que passar aqui por ela aqui, caso se você não tenha conhecimento na parte de criação de VM, tá bom? Durante esses vídeos aqui a gente fez um procedimento bem legal, que foi nessa parte aqui ó, de clone com a Cloud Init, para poder facilitar a criação de novas VMs, tá bom? Então, se você está aqui nesse vídeo e não sabe o que eu estou falando, volta aqui nessa playlist para você não perder essa sequência, né? Para não perder esse assunto, para aí sim você criar essa VM, tá bom? No vídeo, né, que eu explico aqui, eu ensino como que cria essa template para a gente poder reaproveitar ela para facilitar a criação de novas VMs para os novos sistemas que a gente vai criar aqui, tá bom? Então aqui com a nossa template eu vou fazer um clone dela aqui e nesse clone eu vou dar um nome para essa minha VM, vou colocar aqui DNS1, né, que é o nosso DNS primário e o nome aqui do provedor, né, de preferência o nome do seu provedor, beleza? Que esse nome aqui vai ser refletido em alguns testes que a gente vai aplicar e durante esse teste para saber se o seu DNS está funcionando ou não, vai estar retornando o nome do seu provedor, tá? Então segue esse padrão DNS1, né, que é o primário, e o nome do seu provedor. Se você for criar uma segunda VM para ter um segundo DNS como secundário, né, coloca DNS2 e o nome do seu provedor, beleza? O mod aqui vai ser full clone, o storage aqui eu tenho somente o mesmo, eu vou jogar, né, aonde que vai rodar minha VM, e o formato geralmente padrão que qual 2 mesmo, tá? Que é um formato otimizado para o Proxmox, tá bom? E vamos dar um clone aqui, pronto, VM já está criada, eu poderia aqui iniciar essa VM, mas antes vamos dar aqui uma personalizada na parte de hardware. Se você é um provedor de internet e vai usar essa solução para poder servir DNS para os seus clientes, fique atento na questão de memória e processador, tá? Aqui no nosso site, na página referente às explicações sobre esse DNS, eu deixo aqui informado os requisitos de hardware, tá? Para ter 500 clientes, precisa ter essa média aqui de hardware, né? Acima de 1000, precisa ter equivalente a essa parte de hardware, tá bom? Aqui para esse meu cenário de teste mesmo de laboratório, só para poder acelerar, eu vou dar aqui 4 GB de RAM, 4096 é 4 GB? É 4 GB. Um core aqui, vou dar uns 4 core de CPU, somente para poder acelerar aqui na gravação desse vídeo, tá? Questão de disco, como a gente vai usar no formato de Cloud Init, então essa edição aqui de disco fica muito prático e fácil, tá? Essa VM está aqui com 10 GB, eu vou subir aqui para 20 GB, daqui um resize, né, marca VM, vem aqui em resize, subir aqui, já tem 10 GB ali, né? Então, como eu quero que vai para 20, então eu vou só acrescentar mais 10, daqui um resize, ok? Só o fato de eu ligar aqui a VM não vai, essa nossa VM ela não vai informar os 20 GB, tá? Ela vai estar ainda restrita ainda para 10.
Então edita aqui para depois a gente fazer um pequeno ajuste aqui no CloudInit para que a nossa VM reconheça esses 20 GB dentro da VM, tá bom? Na parte de hardware eu acho que é somente isso mesmo, só que isso aqui eu costumo remover ele, esse serial port aqui, deixa eu tirar ele daqui. CloudInit, tá? Coloca aí o nome do usuário, né, que vai logar nessa VM. Eu vou entrar aqui com o usuário root e uma senha para esse usuário root. Então, quando você querer editar senha, algo nesse sentido, pode fazer direto aqui pela CloudInit, tá? A gente aprendeu aí nas videoaulas anterior, lá do Proxmox, beleza? Daqui para baixo, tudo igual. IP. Nas videoaulas também, que a gente aprendeu aqui, né, tem a parte dos IPs, tá? Na nossa MikroTik, do lado dela, que é o nosso Gueten, está sendo usado o final 255.1. O Proxmox está usando o próximo IP, que é o 255.2, beleza? Para o DNS, como não tem ninguém usando o IP, eu vou usar o final 255.3/24, beleza? O Gueten, final 255.1. IPv6 aqui não tem, até tem, mas para eu soltar para cá vai ser um pouquinho difícil, então eu vou realizar essa instalação sem IPv6, mas a sua rede que já tem prefixo IPv6 aí, se você tiver um bloco para poder soltar aqui para o IPv6, tá? Pode já colocar aqui já, e quando você for instalar essa nossa solução usando aqui o nosso script, de forma automática já vai reconhecer que você quer também ter DNS IPv6, então nosso script já deixa configurado essa parte, tá bom? Aqui nesse cenário eu vou deixar sem IPv6, deixa eu dar um OK aqui. E agora eu vou dar esse Regenerate Image, tá bom? Para poder aplicar essas configurações e também aplicar esse aumento aqui do disco, tá? Tudo 100%, opções aqui. Tem esse Start Boot aqui, né? Caso se o seu Proxmox reiniciar, ele já liga dando um Start nessa VM, tá bom? E algumas coisinhas aqui para baixo que a gente aprendeu lá no nosso vídeo sobre o Proxmox 9, tá bom? Eu acho que é só isso, não estou deixando nada para trás, e agora sim a gente vai ligar a nossa VM. Pronto, VM iniciada com sucesso. Antes de eu logar pelo put aqui, ou então pelo BitVis, através desse console aqui mesmo, deixa eu fazer aqui uma checagem bem rapidinha. O nosso usuário que a gente definiu lá no CloudInit, a gente já pode colocar aqui para poder logar nessa VM. Questão do IP também, né, que a gente setou lá no CloudInit, já vai refletir dentro da nossa VM, tá aqui. 255.3. A parte lá do IPv6 que eu tinha me referido, que eu não tinha, né? Até tinha, mas estava difícil, porém está no formato de DHCP. E a VM conseguiu reconhecer, aqui ó, 2804, né? Conseguiu reconhecer esse DHCP V6 que tem aqui dentro da minha rede, tá bom? Então, de forma automática já pegou já. Mas para você que é um cenário de provedor de internet, nessa parte de IP, não deixa de forma dinâmica, tá? Deixa de uma forma fixa, travado aí, para que esse IP não altera, tá? Só o fato de estar nesse formato de DHCP é possível sim, né? Mas porém de uma forma aí que não fica alternando, porque sempre que mudar, alternar esse IP dentro da sua VM, os seus clientes lá vai deixar de reconhecer esse DNS, tá bom? E a questão do disco, né? A nossa template estava com 10 GB, subi para 20, daqui um df-h, ó, já reconheceu os 20 GB para poder usar, beleza? Até aqui, geralmente de costume, eu faço aqui um apt espaço update. Opa, saí sem querer. Update, dá um tab aqui para pedir ajuda, tá? 2 vezes o E comercial e um apt full upgrade -y. Isso aqui, cara, é essencial do começo, tá? Sempre quando for iniciar qualquer instalação, configuração, sempre faz esse apt update e na sequência apt full upgrade. Cortou para vocês no vídeo, mas o comando, esse aqui, ó, apt update, tá? Você pode apertar o tab para pedir ajuda, 2 vezes o E comercial, espaço, apt de novo, full, aperta o tab para pedir ajuda, upgrade. Se você dá o enter aqui, né, ele vai seguir essa instalação. Se tiver pacote para poder instalar, ele vai te pedir a confirmação manual. Se você querer já aproveitar o seu comando e já inserir essa confirmação de forma automática, dá o -y aqui, ó, que ele vai fazer todo esse update, e quando chegar na parte de pedir confirmação manual, já está setado o -y, né? Então ele já vai confirmar de forma automática, tá? Aqui para mim não tem nada para poder atualizar, então já foi de boa.
Já está tudo atualizado. E agora vamos seguir com a nossa instalação, tá? Talvez você ficou um pouquinho aí meio perdido, né, Adrian? Você falou que era 0 comando, né? Tô vendo que já tá dando comando aí. Mas aqui foi para criar nossa VM, tá? Aqui não tem muito o que fazer nessa parte, né? Até porque a gente já deixou bem automatizado nessa parte de criação de VM. Porque se fosse usar a moda antiga de como criar uma VM, ia demorar bastante, tá? Então só até aqui nessa automatização de criar VM, eu acho que já merece o seu joinha, merece não? Agora partindo aqui para o nosso painel de instalação. Antes de sair desse vídeo, essa instalação foi dividida em vários microvídeos. Acesse o link da playlist aqui na descrição do vídeo no YouTube para acompanhar tudo na sequência correta, sem pular nenhuma etapa importante. Te espero no próximo vídeo.